Olá, você do meu canal, mais uma vez, Papo de Marajoaras. Hoje vim aqui até a cidade de Anajás para entrevistar esse rapaz aqui que faz parte da minha história. Iniciando essa nova fase do Papo de Marajoaras, eu vou começar a contar um pouco da minha história dentro da Igreja Católica, dentro de missão. E eu estou aqui, nada mais nada menos com meu irmão em Cristo, Augusto Olímpio. Augusto, prazer ser recebido por você aqui na sua cidade. Fiz questão de vir aqui. Nós estamos aqui no Lindo Lar, nesse lugar maravilhoso que você está vendo as imagens aí. A gente veio aqui, onde foi que a gente se conheceu praticamente, né, Augusto? Basicamente. Sim. A gente já estava em missão, né? 2011, quando tu vieste a Anajás, né? E a gente se conheceu praticamente aqui dentro, né? Exatamente. Mas a história, ela não foi assim, um mar de rosa, né, Augusto? Vamos começar a história como começou. Vamos fazer isso aí bem verdade. Eu começava, antes de começar a entrevista, eu cheguei aqui um dia antes e estava conversando com o Augusto, que o Augusto me deu a opção de mostrar o meu verdadeiro eu, né, Augusto? Porque às vezes as pessoas veem assim, aquele cara é isso, aquilo, mas porque acaba sendo blindado. Então o Augusto deu a oportunidade para ele primeiro de me dar uma segunda chance sem me conhecer e me dar a oportunidade de conhecer. Conta essa história, Augusto, que é interessante a gente começar por aí. Como realmente tu chegasse até em mim, como tu me conhecesse. A gente estava vivendo um momento assim um pouco difícil dentro da missão, né? E aqui em Anajás, como eu acredito que toda a realidade de Marajoara, ela é assim, a gente aprende as coisas aqui na marra, né? Então, quando se trata de formação, é muito raro isso acontecer. E naquele momento, a gente estava ali na Pastoral da Comunicação, né? Aqui em Anajás, o nosso carro-chefe nesse tempo era o bingo, né? Noitadas, a gente fazia aquela animação lá no terreirão, né? E foi quando veio uma formação, né? E a gente ficou de fora, né? Quando eu falo a gente, eu falo meus outros colegas, os principais que estavam lá na linha de frente, né? Nas noitadas, a gente ficou de fora. Houve uma peixada naquele momento, né? Aqui eu vou falar bem franco. É domingo, vocês estão ouvindo um som por fora, mas aqui o Papo Marajoara é isso, pode ser bem franco. Houve uma peixada na época, né? Sim, né? E a gente ficou de fora. Isso eu tentei, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não desisto fácil, né? Mas não consegui entrar, né? Não conseguiu nem ter acesso a mim, né? Não, falaram, não, tá fechado o grupo aqui. E eu argumentei, não, mas a gente precisa, né? Nós somos comunicação, né? E foi quando as portas se fecharam, né? Mas quem é que vem dar formação? É um tal de Rubenil Miranda, né? Aí, pô, eu já estava revoltado com os que estavam à frente da organização, acabei ficando também, né? Raiva do neguinho aqui, tadinho de mim, nem sabia. Não sei uma raiva, né? Mas assim, sei lá, fiquei meio... Magoado, né? Triste, magoado, né? Chateado. Chateado, né? E a formação já tinha terminado, né? E a gente estava lá... Eu acredito que era até mês de junho mesmo, acredito? Eu não lembro, velho. Sei que a gente estava em uma programação... Isso foi mais de 10 anos atrás, eu acho, né, Augusto? Sim. Faz mais de 10 anos atrás, a primeira vez que eu vim aqui em Anajás. Então, eu lembro... Hoje a gente está aqui no Lindo Lar, né? Deixa eu falar, né? Onde as irmãs da Caridade de Santana, que nunca abandonaram a gente, né? Sempre dando suporte, né? Aqui na missão, elas estiveram aqui antes dos padres. Então, nesse tempo, a irmã Marta, né, disse assim, olha, você precisa conhecer esse rapaz que está aí dando formação. Não vou conhecer. Eu não fui recebido por eles, não quiseram que tiveram, né? E ela insistiu que eu fosse lá conversar contigo, né? Então, eu estava lá, então desci, fui lá, te cumprimentei, né? Lá no... Isso, lá na Praça da Matriz, né? Lá onde fica o terreirão da Praça, né? Onde acontecem os eventos lá, né? E aí lá começa a nossa história e vem a outra parte, né, que já é a parte de que boa, a gente começa a conversar, a se identificar, né, com o trabalho de missão, né, e as coisas foram fluindo. O legal de tudo isso, Augusto, é que fica uma lição para mim e para ti, né? O ser humano, tu tentou chegar até mim, me blindaram,
aí de repente tu ficasse magoado até comigo sem eu saber, e contigo também, aí depois tu te desse a oportunidade, não, vou tentar chegar lá, aí tu desse primeiro a oportunidade de retrucar e me desse a oportunidade de me conhecer. E aí nasce essa amizade que a gente começou a fazer coisas que a gente não imaginava, né, cara? A gente começa a trocar ideias e começa a brigar. Eu lembro que nossa primeira grande missão junta foi a Balada Santa. Sim, porque aí... As Baladas Santas todas eu fiz com você aqui, não foi? Sim, foram 3 ou foram 4? 3 Baladas Santas. Na verdade, assim, iniciou a ideia, era com outro colega meu, né? Mas eu assumi, né? Depois disso, eu assumi desde a primeira, junto com toda uma equipe, tá? A gente, que fique claro, a gente nunca trabalha sozinho, né? Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer daqueles que ficam atrás, ficam ali nos bastidores, né? Então a minha equipe assumiu, né? Era um desafio, né? A começar por escolher o nome, né? Então mas como a gente estava ali naquela empolgação e queria impactar também, né? E optamos por escolher a Balada Santa, né? Que talvez tu nem saiba, né? Mas foi um escândalo. Eu ouvi comentários de outras igrejas, né? Dizendo agora tá tudo perdido, né? A igreja está promovendo a igreja católica está promovendo uma balada santa, né? E foi um sucesso, né? Eu posso dizer assim, um sucesso, né? Foi uma coisa nova para Anajás. Infelizmente, aqueles que ficaram não deram prosseguimento, né? E naquele tempo a gente tinha um pároco da mente muito aberta, né? O padre Adenilson. Eu lembro que na primeira ele ficou muito empolgado. Nossa, eu nunca tinha visto, não sabia que era dessa forma, né? Mas porque a Anajás abraçou a Balada Santa e nós fizemos uma Balada Santa assim, muito incrível aqui. E hoje assim, eu vejo a Anajás que antes não tinha data show nas casas fazendo as publicidades. Quem iniciou isso foi todo nós, né? Então você vê que a igreja começou a abrir portas publicitárias aqui, que ninguém fazia isso. Também. Eu lembro muito bem que, olha, eu lembro muito bem que as palavras que eu falei para você. Vocês me dão a oportunidade, vocês fazem o que eu mandar, aí beleza, então beleza, vamos atrás de patrocínio, mas você consegue atrás de patrocínio, a gente vai, mas o que a gente vai oferecer em troca? Não, a gente vai oferecer um comercial, a gente começou a jogar, na época não tinha WhatsApp, né? Eu lembro que aí eu falei, ó, vocês conseguem um data show? A gente tem um data show, beleza então. Eu mandava o comercial, quando tinha um comercial novo, eu tinha que mandar tudo no barco, por mídia, os barcos, a gente agradeceu os barcos, na época eu não lembro qual acho que foi todos os barcos nos ajudaram, o Astro Rei, Sempre com Deus, na época que estava, o Borges que ajudou, né? Então, todas as pessoas ajudavam, porque naquela época era telefone mesmo, e era telefone fixo. Porque o crédito era caro pra caramba, e eu lembro muito bem disso, vocês me ligavam lá pra rádio, aí eu construía lá rapidinho, pô, entrou, tio, as pessoas aqui têm mania de chamar de tio uns pro outro. No Pará todo chama de mano, né, mas aqui é diferente, é tio. Aí fala, tio, entrou mais um patrocínio, tem pra colocar? Aí quando eu acabei de fechar isso aqui, me ligava, olha, entrou mais um patrocínio, tem que colocar, tio. Aí vai eu, aí tipo assim, era um gasto maior, porque tinha que comprar DVD, pra ficar trocando, tinha que fazer a mídia, eu fazia a mídia lá em breve e demorava muito, e na época nossos computadores não eram tão potentes assim, eu usava o computador da Rádio Santana da época pra fazer isso, e sofria, não sei se tu sabe, eu sofria muitas críticas lá por causa disso, tu fica ajudando, tu fica fazendo o teu tempo, o teu trabalho aqui, aí pra o que eu fazia? Às vezes eu fazia meio-dia, ou fazia à noite, quando acabava o expediente, para não ter problema lá, mas tinha muitos problemas com isso. Então as pessoas não têm noção disso, então a gente fazia isso, não tinha internet, não era tão bom. Então a gente mandava pelos DVD, né? Eu mandava o DVD para vocês, o DVD não podia riscar. Eu tinha que mandar 2, 3 cópias, não, ele falava, manda 2, 3 cópias que depois te acerta tudo isso aí. Então é assim, né? As pessoas que não conhecem, não sabem como as coisas surgirem em Anajás, né? Eu tô falando de Anajás porque aqui é a minha cidade, né? E tu tocou uma coisa muito interessante, né? Essa questão publicitária, né? A igreja, né? A igreja né? E depois que a igreja fez a primeira vez, aí já começou a aparecer data show aqui no que é o Point hoje, né? Já, né? É essa antiga pista de pouso, né? Onde as pessoas saem os finais de semana para passear com as suas famílias, e hoje em dia já é a avenida principal de Anajás. Então, foram momentos difíceis, sim, sabe, porque era algo novo, mas também foi uma coisa que revolucionou, que trouxe assim, uma coisa nova para nós. Jovens da igreja mostraram que era possível, né, velho? Porque você passava, eu me lembro que tu falava, todo dia o Joleno vai com uma caixa na cabeça, a gente chamava vocês, que você puxava o cabo, vocês da onde, e as pessoas começaram a ver e começaram a ajudar vocês, né? Sim, a gente nunca
99,9% tipo assim, as pessoas ajudaram. As pessoas não ajudavam, às vezes, quando não podiam. Não podiam mesmo, mas todo mundo assim se empenhou mesmo, e sempre a gente teve a cota ali, o valor, né, para pagar o DJ também, que é uma outra história, né, o Silvio, né, que... Silvio, grande irmão Silvio, faz tempo que eu não falo com o Silvio Louvor. O Silvio, o Jael, né, que é o rapaz da iluminação, né, e era muito modesto, porque assim, era um grupo pequeno, né, e a gente estava vivendo aqui o auge da renovação carismática, então as pastorais, quase todas, né, os membros tinham migrado para esse novo movimento da igreja, então as pastorais ficaram um pouco enfraquecidas, e a Pascom não era diferente. E a gente tinha uma equipe bem pequena, mas de qualidade, né? Então, aqui eu não vou citar nomes, né? porque eu posso esquecer e cometer injustiça, né? Agora, uma coisa que me arrepia até hoje, quando eu lembro, Augusto, que a gente colocou mais de 2.000 pessoas naquela praça, jovens naquela praça, que eram jovens, eu falo assim, que foi um encontro de jovens cristãos, católicos, evangélicos. Aí, arrepiando, começando a arrepiar já agora aqui também. Quando você falou, tio, os pastores não vão celebrar culto nesse dia. Eles estão nos ajudando financeiramente, eles não querem aparecer. Eles estão ajudando financeiramente, estão mandando todos os jovens para a praça. Falei, mentira, velho. Aí eu falei, sério isso? Sério. Só que você não sabe desse detalhe. É no final de ano, né? Próximo do Natal, eu acho, ou Réveillon, eu não lembro bem. Eu sei que os barcos iam parar para cá. As lanchas iam parar para vir para cá, as lanchas de Breves. Qual era a logística que nós fazíamos? O Silvio chegava em Breves e nós pegávamos a lancha e vinha para cá. Às vezes eu vinha na frente. Só que nesse último que nós fizemos... Foi o último, foi. O último que nós fizemos, eu lembro muito bem, os barcos iam parar, não sei se era Natal ou Réveillon, porque as lanchas não vinham para cá e os barcos daqui também não daria tempo de pegar os barcos para chegar assim. Era Réveillon. Era Réveillon. Então o Silvio tinha que chegar, era no sábado, tinha que chegar na sexta-feira e estar aqui no sábado, e no domingo voltar, que ele trabalha num banco lá, numa empresa de publicidade em Belém. Então ele tinha que fazer isso. Então o que o Augusto falou, tio, avião. Ele falou, cara, mas de avião custa caro, velho. Eu acho que na época era 1.200, 1.300 que você me falou. Eu falei, olha, eu consigo uma voadeira por mais barato aqui. Ele falou, então vai conseguir a voadeira. Nós conseguimos a voadeira por R$500, não foi? Compramos o combustível, saiu mais barato, saiu mais em conta. Sim. Aí saiu mais em conta. Nós viemos de voadeira de Breves pra cá. Quando o Silvio viu o tamanho da voadeira, eu não queria embarcar, velho. Falou, não vou. Cadê o avião? Bora o avião. Não, tu vai te fazer essa voadeira aqui. Porque a gente tá acostumado aqui. Aí nós pegamos uma voadeira 350, saímos de Breves por volta de 9, 11 horas da manhã. Não, 9 da manhã, chegamos aqui por volta de 1 da tarde, né? Aí vocês todos lá, esse aqui preocupado, que eu me lembro lá, tio, pelo amor de Deus, não me mata do coração, tio. Vamos almoçar rápido, bem montado. Aí quando a gente viu a estrutura que tava montada, meu Deus do céu, aquela. Sim, a gente já na última, né? As pessoas foram vendo, né, e era uma expectativa, né? O sucesso que estava sendo, né, e algumas pessoas um empresário aqui, né, já liberou o som dele para nós. Foi liberado aquele som, não foi pago? Não foi pago nada, e a gente montou uma estrutura melhor, né, o palco também já estava melhor. Eu não tenho nenhum registro da primeira balada, eu acredito que não. Mas era um palcozinho bem modesto mesmo. Eu acho que eu tenho mais fotos. Porque também até naquela época, né, Augusto, era meio complicado de registrar, né, que não tinha muito celular, né. Mas a gente tem alguns registros. Aqui eu tô postando aqui pra vocês alguns registros de algumas baladas santas aí que a gente fez aqui, pra você ver como é que era. Era emocionante ver toda essa juventude aí, né, Augusto? É demais, né. E assim, o que mais nos deixava feliz que era uma festa assim para a família, porque os pais vinham trazer os filhos, né? E gerava até lucro para a sociedade, né? Que ficava cheio de banca de bombons, pipoqueiros. Sim, né? A própria paróquia, né? A própria paróquia, né? A gente às vezes tirava algum dinheirinho de lá também para ajudar nas despesas, né? Conseguimos até comprar algumas coisas para Pascão daqui no local, né? Sim. Com a sobra, tudo conseguimos, mais. Sim. Mas foi era muito show ver esse povo todo aqui, velho. Eu me lembro que eu trouxe meu filho. Esse aqui é meu filho menorzinho, ele veio comigo aqui, ó. Ele, na segunda balada eu trouxe ele, velho. Foi muito show mesmo. Aí, infelizmente, né, Augusto? Com o tempo, isso se perdeu, né, cara? E como é que fica o sentimento, de repente, tu vê um projeto maravilhoso que era esse, que custava pra época, era um pouco caro, mas a gente tinha apoio eu falo que o povo daqui ajuda, abraçava. Sim, assim, né, a paróquia disponibilizava o espaço, né,
E a gente se virava atrás do resto, né? Algumas coisinhas a mais e o resto era com a gente, né? E assim, Anajás é um local onde as pessoas são muito solidárias. Então, quando se trata da igreja... Eu digo que a cidade mais solidária e mais acolhedora do Marajó é aqui, velho. Sem dúvida, né? Não tem. Eu conheço o Marajó, eu falo pra todo mundo. A cidade que mais acolhe bem é Anajás. Desculpa os outros municípios, mas aqui é diferente, cara. Quando você vem Anajás, você vai sentir esse calor humano. Sim. E com o evento da Balada Santa não foi diferente, né? Então assim, deixou saudade, né? Hoje eu tenho alguns registros, né, que não estão mais de posse de mim, que eu estou tentando recuperar, né? Mas que eu vejo todo aquele pessoal empolgando, inclusive aquele momento da espiritualidade, né? Eu acho que é o momento mais forte ali, quando o Silvio chamava todo mundo para orar um pelo outro, né? E assim, aquela energia, né? Ali a presença mesmo de Deus, ali naquele local, onde parecia que estava acontecendo uma festa mundana, mas que É porque a batida chamava a atenção, né? E engraçado que quando aconteceu a terceira Balada Santa, eu me lembro bem que as festas do mundo só aconteceram depois, não foi? Teve até DJ na época que queria virar DJ católico, parar de tocar nas festas, a gente ficou feliz na vida, mas infelizmente... eu diria que tem, por exemplo, tem alguns hoje, a Anajás tem alguns DJs, né, que estão iniciando, e aquilo foi inspiração para eles, né? Eles estavam lá na plateia, né, lá no meio ali do público, pulando também. Pulando lá, e eles viram e gostaram daquilo, né? E alguns ali profissionais foram lá, estiveram lá também, né? Acompanhando a gente, né? Lá para ver o Silvio, né? Porque o Silvio era uma novidade aqui, né? E tiveram lá com a gente também, né? Então isso também ajudou nessa parte. Então, se a gente for fazer um apanhado aqui, né? Relembrar algumas coisas, foi muito benéfico. Agora lembrando aqui, Augusto, também foi bom para a cultura local, porque vocês também levavam os grupos, sim, a gente não pode esquecer isso, levavam os grupos para se apresentar. Essa era a ideia, né? Porque... não se tornava chato. Sim. Eu levava o grupo da capoeira, levava um grupo de dança que tinha aqui de tambor, né? Que eles dançavam muito. Os amigos da toada. Isso, os amigos da toada, né? Aliás, quero entrevistar os amigos da toada, quero conversar com vocês. Vamos marcar qualquer hora dessa aí. Então assim, a gente também dava oportunidade, né? A gente via que tinha que agregar. Quanto mais valor... Essa é a palavra, agregar. E esse era o projeto, ele caminhava para melhor disso, entendeu? Já ia envolvendo todo mundo, entendeu? Ali, aqueles que estavam ali no anonimato, né? Eu lembro que tinha um rapaz aí rapaz, como eu tenho uma caminhada, né, de eventos na paróquia, eu lembro que várias vezes ele vinha, deixa eu dançar, deixa eu mostrar minha arte, né? E às vezes as pessoas barravam, não, tem coisas melhores, né, para apresentar, então não tem espaço para ti. E eu chamei ele, papai, vai lá, mostra da tua arte, né? Então como aqui, por exemplo, a gente não tem esse hábito cultural, né? Eu falo isso com propriedade mesmo, né? A Anajás, infelizmente, deixa a desejar, né? Eu acho que alguns grupos se levantaram, né? E como não teve esse apoio, esse incentivo, sumiu, né? Lógico, né? As pessoas vão desistindo, né? E a gente sabe que as outras coisas vão tomando espaço, né? Hoje em dia a gente está aí rodeado, né, pela questão do tráfico de drogas, e então isso vai desviando, né, também a bebida alcoólica, né? Isso aqui é talvez um assunto que a gente aborde, né? Mas assim, só para fazer aqui uma pegada geral, né? Isso. A gente perdeu, né? Perdeu um pouco da essência, né? Perdemos e, por exemplo, assim, eu lembro que tinha uns meninos aí que já tinham praticamente todos os instrumentos, né? Aí quando a gente faz o grupo, cada qual pega o seu. O grupo vende para comprar comida. Né? Entendeu? E acontece isso. Então, o nosso objetivo, né, sempre é esse. É agregar, é trazer para cá, dar destaque, para que as pessoas possam ter sua arte, qualquer que for, né, aí, seja a arte ou qualquer situação que possa estar mostrando para o público, né, para que seja valorizado isso, né. E confesso para ti que após isso eu não consegui mais ver isso, né. Foi o período, foi
eu acredito que o ano de 2016 eu entreguei, entrei numa outra missão e eu não gosto de fazer as coisas pela metade. Você ficou decepcionado depois quando entregou da maneira que foi que continuaram a condução das coisas ou a não condução das coisas aqui? Eu não diria decepcionado, né? Mas porque eu sou assim, quando eu saio de um lugar, eu saio. Realmente eu saio. Até porque às vezes a sombra da gente atrapalha o trabalho da próxima equipe. Então eu saio, me retiro mesmo, até para que as coisas possam os outros se sintam à vontade. Sim, e aí a pessoa lá, cada qual com a sua maneira de conduzir seus trabalhos. E eu gostaria muito que tivesse ter continuidade. Mas e faz falta? Você diz que faz falta? Faz muita falta, faz. Porque a igreja estava dando opção, né, para a juventude. Aqui nós temos finais de semana, agora nós estamos num momento pandêmico, né, mas a diversão Mas antes da pandemia, tu sentes que a igreja ela começou a regredir aqui ou não? Não, assim, né, depois que eu lembro que chegou a vir alguns cantores, né, a igreja trouxe, né, a igreja sempre ela tá buscando, né, mas às vezes cai em mãos de pessoas erradas. A igreja sempre ela procura caminhar, né, levar essas situações, mas infelizmente às vezes a pessoa que assume tem um pensamento fechado ali, entendeu, e não consegue ter esse olhar sensível à realidade. Até mesmo um pensamento ultrapassado já às vezes, né? Sim, sim. Não tem aquele espírito acolhedor, né, de acolher todo mundo. A igreja está ali para receber todo mundo, né, e não fazer distinção, acepção de pessoas, né, independente de qualquer situação. Mas assim, Augusto, a gente acabou assim meio que botando a carroça na frente dos bois, mas estou falando do nosso trabalho junto aqui em Anajás. Mas me conta, para começar a falar assim, quem é Augusto? Como Augusto começou a missão na Igreja Católica? De onde vem essa vontade? Quando começou isso tudo? Assim, né, eu venho de eu sou do interior com muito orgulho, né? Nasci, me criei num rio chamado Alto Anajás, né, numa comunidade pequena chamada São Francisco do Alto. E lá a minha família fundou uma comunidade, né, há muitos anos atrás. E desde pequeno, né, eu venho de uma família bem religiosa, né, onde meus avós maternos e seguido depois da minha mãe, falo mais referência de religiosidade, mas a minha mãe, né. Meu pai acompanhou, né. Meu pai não era daqui. Meu pai era de São Sebastião da Boa Vista, conheceu minha mãe nos anos 80 e se casaram e ele veio morar para Anajás, né? E a minha família, junto à minha mãe com um tio que eu tinha, fundaram a comunidade de São Francisco. Por que São Francisco? Porque já havia uma tradição na família, né? Tanto é que os filhos do meu avô materno, todos são Francisco, né? Todos os filhos têm o nome Francisco. Francisco de Paula, Francisco do Raimundo. Rapaz, é uma galera, né? São quantos? Interior, a família é grande sempre? Não, né? Eram pequenas, famílias pequenas. Poucas pessoas. E tinha essa tradição, né, de São Francisco de Assis. Então a gente inicia lá, faz todo o processo, né, desde catequese, primeira Eucaristia. A comunidade ainda existe até hoje? A crisma existe, a comunidade existe, né? E ainda continua, né, na dependência ali da nossa família. Meu irmão é o dirigente lá. E a gente já começa a trabalhar nessa comunidade. A minha missão começa lá. Né? O aprendizado inicia lá. Começa lá, né? Primeiro a minha casa, né? Os valores cristãos, familiares, né? Tudo aquilo que... Mas nessa época você já gostava ou você era obrigado a estar lá e você... Eu gostava, sabe? Aquilo me fascinava. Tudo que é conhecimento me fascina, né? E a minha mãe sempre foi nossa grande incentivadora, né? E sempre tem aqueles que tem uma inclinação maior, né, para o trabalho.
comunitário. E eu era assim, né? E quando foi... Eu era muito jovem ainda, quando tive que sair de lá. Tinha quantos anos nessa época, Augusto? Olha, eu estava com 16 anos, mas eu precisava estudar. Eu queria estudar, porque, como eu te falei, o conhecimento me fascinava. E quando eu cheguei à escola, eu aprendi a ler muito rápido. Isso lá no interior ainda? Lá no interior, né, numa comunidade, numa escola bem mesmo assim, naqueles tempos dos anos ali 90. Eu te dei uma ideia, nós não tínhamos relógio. O professor não tinha relógio na escola, então o que fazia? Ele pegava um teçado, aí o sol entrava, né, pela porta, e ele marcava, olha, e riscava lá, quando der bem aqui... Todo mundo pode ir embora. Quando der bem aqui é 11 horas e todo mundo vai para sua casa. E se fosse um período chuvoso, com nuvem, como é que Meu ficaria? amigo, aí eu não sei. Nunca aconteceu isso? Nunca aconteceu, né, assim, né? Sorte de vocês, hein? Então, uma história curiosa e engraçada, né, que acontecia lá, né? Mas verídica, né? As pessoas olham no Marajó, a gente tem muita beleza natural, mas as pessoas, quando eu falo que tem dificuldade, ninguém acredita. Mas essa é uma dificuldade que eu não imaginaria, entendeu? Nunca passou na minha cabeça ninguém ter relógio para marcar a hora para sair da escola. Os antigos, né, como nós falamos na nossa linguagem, eles se baseavam pelo sol, né? O sol, quando estiver no meio, aqui é meio-dia. E tem pessoas que até já fazem assim, né? Não usam o relógio, se baseiam pelo sol. E dá a hora certinha. Então eu estava ali com 16 anos, muito atrasado nos meus estudos. Eu tinha a 2ª série, né? Isso aqui, para mim, gente, não é vergonha, não. Entendeu? Era a minha realidade, como é a realidade ainda. De muitos outros, infelizmente. De muitos, né? Nesses rincões aí, nesses, como nós... Vou traduzir a palavra rincões aqui para vocês, no nosso linguajar popular, nesses centros. Esse mundão de Deus aqui do Marajó. Centros, que é os centros? É as cabeceiras dos rios, dos igarapés. Para você que tá ouvindo essa palavra do Augusto, imagina você mora na cidade e você vai para a estrada e de um momento você tem que entrar no mato. E você vai andando no mato, horas no mato, e quando você chega lá dentro tem uma casa. Aí você anda mais horas lá dentro da casa, mais ou menos aqui. Mas aqui é o que acontece, vamos pelos rios, né, Augusto? Às vezes tem casas, tem outros que tem uma vila, aí tem para a escola. Mas tem pessoas que também moram no meio do mato, que não moram próximo ao rio. Tem que desce no trapiche, né, e anda para o meio do mato até voltar. Então é mais ou menos isso. Muitos jovens, muitas crianças passam por isso diariamente para chegar à escola. Ou seja, como a gente foi aquela vez no Mapuá, tem crianças que andam 40 minutos, porque quando o rio seca. E tem outros que mesmo quando o rio está cheio, anda 40 minutos na mata, meia hora na mata, pega o casquinho riscado de uma cobra, morder, né? Picar, a cobra picar, ou até mesmo de pegar um casco lagarto, se não tiver casco, tem que contar com um clima bom. Então todas essas dificuldades, abrindo um parênteses para você entender do que nós estamos falando aqui. É bem complexo isso, né? Se a gente fosse falar sobre isso aí, a gente ia demorar bastante. Então, assim, o ribeirinho marajoara, como o Augusto fala, o conhecimento, só quando ele começa a pensar em busca do conhecimento, já é uma grande vantagem. Porque chegar até ele é complicado, né? Então, assim, Rubenil, eu, nos anos 90, assim, a nossa família, ela tinha uma situação financeira boa até alguns anos. Eu ia te perguntar isso. Entendeu? A gente, meu avô era roceiro, meu avô materno. A minha referência de avós são meu avô materno, porque meu avô paterno, eles moram ainda são vivos, graças a Deus, em São Sebastião da Boa Vista. E meu avô tinha roça, mas ele era o famoso regatão, entendeu? Aquela pessoa que coloca a mercadoria no barco e sobe o rio, né? Para vender mercadoria. É um comerciante ambulante. Trocar com peixe, com toda espécie de mantimento. Então meu pai, ele trabalhava com meu avô, mas chegou um momento que o meu avô faleceu e meu pai teve que aprender junto conosco, eu e mais o meu irmão mais velho, a trabalharmos no mato. Mas teu pai era novo nessa época ainda? Sim, meu pai era novo, tinha seus 30 e poucos anos, né? Meu pai casou muito novo, ele tinha 20 anos quando ele casou, então...
que é outra cultura daqui, casar cedo, né? Sim. Então a gente foi aprender a trabalhar no mato. Agora tu imagina, a gente está lá no meio do mato, né, naquele momento, mas a gente não sabia nada de trabalhar no mato. Porque meu pai trabalhava ali, deu continuidade do meu avô, trabalhar como regatão, né, como marreteiro, como também a gente chama aqui. Mas chegou um momento que não teve mais como, a gente teve que ir para o mato. Essa é uma das partes difíceis da história, porque a gente teve que contar com pessoas de bom coração. Porque a gente não sabia andar no mato, a gente não sabia abrir um caminho. O terreno era de você, mas você nunca tinha andado mato dentro. Não, sim, tinha alguém lá que era dono, mas a gente poderia trabalhar lá. Mas a gente teria que trabalhar com as outras pessoas, porque se fôssemos só nós, a gente ia se perder. E a gente não sabia para onde era que ficar nesse tempo. Mais ou menos quantos metros mata dentro? Não, era horas. É hora andando no mato para chegar no centro. A gente andava em torno de 1 hora até chegar no famoso Tapiri. E do Tapiri para lá andar mais 1 hora. Tapiri é aquela cabana improvisada lá para proteger do sol e da chuva. E só para dormir ali, né? Passar algum dia. Vocês dormiram também à noite lá ou não? Sim, dormia. Então eu lembro que no primeiro dia a gente não conseguiu tirar, eu e meu irmão, meu pai, não conseguimos tirar 100 palmitos. Que isso aí para uma pessoa tirar é dentro de algumas horas. Entendeu? Porque eu. Desculpa a minha ignorância. Tem que derrubar o açaizeiro, né? Vocês... Tem que derrubar. Aqui nós não temos a cultura de subir na árvore, né, para cortar apenas o palmito, né? A gente derruba a açaizeira aí, né, para tirar. Mas vocês sabem quando tá bom o palmito para tirar? Sim. Então nesse tempo já não era mais aquele auge do palmito, então a gente já tinha que procurar o palmito. Então imagina, tu sair procurando palmito se tu não sabe andar no mato. Então as pessoas iam tirando na frente e o que sobrava a gente tirava. E é rápido, né? É rápido, né? Então, tipo assim, tu não chegava no meio de um açaizal para tirar, não, tu tinha que ir procurando. Então as pessoas, algumas foram solidárias com a gente e iam deixando pra gente tirar, né? Tirava 10 e deixava 3 lá para nós. 2, 1, entendeu? Então era assim, mas aí com o tempo a gente foi pegando a prática, né? E a gente aprendeu. Agora eu tô imaginando aqui, falando em cabeça. Não falava, vocês andavam horas, com o teçado. E na volta vocês vinham com... Como é que vocês traziam isso? Bom, tem uma coisa que é um suporte de colocar o palmito chamado cipó-para, né? É uma coisa feita ali num retangular aqui, né? Comprido, que deu o tamanho da costa da pessoa, né? Tipo uma mochila. Tipo uma mochila, né? Aí coloca aqui, a gente chama de alça, né? Mas lá a gente chama o nome de riata, né? Coloca aqui, engata aqui nas pontas, outra aqui na cabeça e deu e traz. Então, quanto mais ou menos pesava isso? Olha, mais de 30 quilos. Mas aí esses 30 quilos, você tinha que carregar, lógico que dá muito mais, né? Vai depender muito da quantidade de palmitos. E mais ou menos assim, Augusto, quantos mais ou menos palmitos tu trazia, né? Você lembra? Faz eu falar uma coisa pra ti. Eu era mole para essas coisas. Nessas distâncias de 1h30, 2 horas, eu conseguia tirar no máximo 80 palmitos. Entendeu? Que equivalia a esses quilos aí, 30, 40 quilos. Só que, para te andar com esse palmito na costa, quando tu chega na beira, ele já tá dando... Já vem só... Já tira tudo, né? Já vem só o palmito mesmo. Não vem só o palmito, de 3 capas, que a gente chama, né? Ou 2 capas, já quase no ponto, já somente tirar... Uma árvore de açaizeira, ela produz quantos palmitos? Assim? Só um? Só um palmito, mas vou cortar assim... A historinha para colocar no pote? Porque as pessoas imaginam que elas estão imaginando quantos palmitos vem no potinho, quanto seriam? Geralmente 3 palmitos para o palmito estando fraco, né? 3 palmitos para dar um pote. Mas se o palmito for grosso, até 2 palmitos, 1,5, né? Vai depender muito do palmito. E essa fase da tua vida durou quanto tempo? Olha, durou em torno aí de quase 10 anos, né? E aí... Tu começaste com 16 anos nessa época fazendo isso ou não? Não. Mais novo? Mais novo. Eu acredito que a partir do... Eu acredito que não foi muito tempo, né? Aí eu acho que eu já tinha o quê? Uns 11 anos. Você pra lá, você sentia obrigado a ir pra lá ou você gostava de ir? Não.
ninguém vai pro mato, sim. né? Correr todos os riscos de porque gosta, porque quer não. A pessoa vai obrigado. E aí é que entra. Mas você se sentia obrigado por você mesmo ou por seus pais na época? Não, a minha mãe sempre dizia assim, de manhã cedo de manhã cedo tu levantar, né? E tu já tem aquela ideia que tu tem que ir pro mato. Esse cedo era que hora mais ou menos? 6 horas, né? E a minha mãe dizia assim, ó, vocês vão deixar só o pai de vocês ir pro mato? Porque meu pai tinha que ir, meu pai era obrigado, né? Chefe da casa, né? Chefe da casa era obrigado a ir, então. Mas aí é que entra, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu não me conformava com essa vida. Eu sabia que tinha lá fora, existia um mundo de possibilidades, entendeu? E eu comecei a questionar aquela vida comigo mesmo. Poxa, entendeu? Eu quero sair. Aqui eu já vi que eu não tenho nenhuma chance. Aqui eu já sei, aqui acabou todas as chances. Aqui quando eu terá meus 16, 17 anos, 18, eu vou constituir família e a minha vida acaba aqui mesmo. E eu, dentro do meu coração... Tu não queria isso pra ti, né? Dentro do meu coração eu queria fazer a minha história, uma história diferente, uma história de sucesso, né? Que as pessoas sentissem orgulho de mim, né? Pela capacidade que eu tinha, né? Eu era como um diamante no não meio, lapidado. Um diamante já lapidado. Né? Não, um diamante já lapidado no meio de um mato. Ah, tá. Tá entendendo? Eu tinha, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa assim muito que conhecia bastante, eu já tinha leitura, eu era uma pessoa um passo à frente da minha realidade lá, entendeu? E eu queria explorar isso, mas eu não podia explorar lá, entendeu? Não podia explorar, então eu queria explorar e também ser explorado, entendeu? Essa realidade, entendeu? Esse conhecimento que eu tinha, entendeu? E aí foi quando houve um surto de malária, então eu acho que um dos últimos daqueles grandes de dar não sei quantos mil casos por dia em Anajás, né? Que eu acho que todo o Brasil conhece aí. Deus, ele sempre envia pessoas, né, para te confirmar aquilo que tu já tem ali no teu coração, né? Então foi nesse período aí que houve o surto de malária que a minha tia veio de Portel. Nesse tempo ela estava morando em Portel, a minha tia. E ela veio porque estava todo mundo doente na Anajás. Ela queria ajudar o irmão dela, que era meu pai, teu né? pai. E ela veio, e quando ela me viu, como diz o pessoal por aqui, ela se engraçou de mim, né? E perguntou se eu queria ir com ela para estudar. Lá em Portel? Não em Portel mais, mas em Bagre, porque ela estava indo para Bagre. Né? E aí, meu amigo, foi mesmo que jogar gasolina no fogo, sabe? Que reacendeu aquela chama, né? Aquele desejo. Os olhos brilharam. E os olhos brilharam, e eu mesmo amando muito a minha família, né? Muito apegado ali à família, eu disse para ela que sim, né? E só dependia dos meus pais, né? Nesse período eu já estava com meus 16 anos, né? E o meu pai disse logo, não, se for pro bem dele, né? Ele quer estudar. Meu pai sempre foi assim, né? Minha mãe não, já minha mãe disse que ficou ali meio na escola, do filho, né, cara? Sempre aquele amor de mãe, às vezes, querendo ajudar, acaba atrapalhando. Sim. E quando chegou no momento de eu ir mesmo, né, que eu tinha acertado tudo para mim ir em janeiro, né, no mês de janeiro, de mala e cuia, a minha mãe falou que eu não iria. Né, não queria que eu fosse, né? Ela tinha os motivos dela, né, que não vou citar aqui. Mas tu entendeu na época? E eu fiz esse questionamento. A senhora quer que eu seja alguma coisa, mas aqui eu não vou ser nada. Né? Não vou conseguir avançar. Né? E aí foi que ela fez a proposta de eu vir morar para a cidade. Aqui é Anajás. Aqui é Anajás, né? Aí eu falei, tá, tudo bem, eu vou. Né? Mas eu estava muito empolgado, eu queria ir para casa da minha tia, né? E eu vim. Só que eu não imaginava o tamanho do desafio, né? Só que assim, né? Deus já tinha preparado meu coração, né? Minha vida para encarar o desafio aqui.
Aí eu venho para Anajás, né, e começa uma nova etapa na minha vida, né. E a gente, quando eu vim, né, a minha mãe chegou e disse assim, olha, me entregou para essas irmãs, né? Disse assim, olha, tá aqui o Augusto. Se viesse pra cá? Não, foi uma entrega simbólica, né? Sim. Não foi aquela entrega para morar com ninguém, eu fui morar com uma outra família, né? E será assim, ó, o Augusto, ele quer trabalhar na igreja, né? E quer estudar. Esse aqui é os 2 objetivos da vida dele. Porque eu já trabalhava numa comunidade e eu me fascinava ver os jovens da igreja, né? Tu também era jovem, né? Também era jovem, né? Queria me enturmar ali, né? E a gente começou, aí começa aí no nosso trabalho de missão, aí entra para o grupo de jovens, começa a caminhar, fazer a caminhada ali dentro, e praticamente ali na igreja a gente fez um pouco de tudo, né? Até coroinha. Tu fosse coroinha, velho? Fui coroinha. Também fui coroinha. Tomei o vinho do padre ainda. Também tomei o vinho do padre. Qual coroinha nunca tomou o vinho do padre? Quer tirar a primeira pedra, né? Então, só que aquele momento eu vivi minha infância, minha adolescência e minha juventude tudo ao mesmo tempo, né? Ali, né? Foi Será aquele cara da escola pra casa, de casa pra igreja, da igreja pra casa? Era isso. E isso foi muito bom, porque me ajudou a não me desviar do objetivo, né? E eu ingressei na escola. Porque o teu foco era mesmo aprender, né? Era aprender, tudo que eu queria, né? Então eu absorvi o que era bom dessa cidade, né? E nesse tempo Anajás era uma cidade bem pacata, né? Onde dava pra dormir de porta aberta. não se falava em violência, né? Drogas, né? Uma realidade muito distante. A gente era atrasado em muitas coisas, né? Em termos de tecnologia, nesse tempo. Atrasado até em coisas ruins, que era bom. Ruins também, né? Mas tinha esse lado bom, né? Aqui todo mundo se conhecia, né? Eram compadres, eram primos, família, né? Todo mundo, né? Então era uma coisa muito boa. E a igreja e os jovens os jovens eram mais focados. E a própria igreja católica aqui foi forte, né? As irmãs que nesse momento estavam ali assumindo a paróquia eram muito família, né? Então as festividades eram muito animadas, era o tempo das bandas, né, que vinham para Anajás. Os barcos vinham lotados, fazendo né? sucesso, né, no Pará, então vinham para as festividades, os prefeitos contratavam as bandas, né, tinha a noite cultural lá. Essas bandas tocavam lá no terreirão, né? Era mesmo? Cheguei, não tinha o terreirão, né, e o terreirão já era depois, né, foi quando um dos prefeitos ajudou a fazer, né, lá, então, porque era muita gente, né, então a festa praticamente era só na paróquia, né? Então era uma coisa muito legal mesmo, né? Então eu vivi ali um dos meus melhores momentos da minha vida, né? Foi ali na igreja, na entrega do serviço, né, mesmo, e foi muito legal mesmo. Né? Isso durou um tempão para você resolver? Isso levou em torno de 5 anos. Quantos cargos você teve dentro da igreja aqui, tu sabe? Eu assumi por um tempo a pastoral da juventude, né? Nesse tempo não era assim, pastoral, mas era grupo, né? A Pascum, né? A pastoral da comunicação. E eu acredito que foi só esses 2 mesmo aí, né? Assim, assumi mesmo como coordenação, né? A gente assumiu. E por último, né, vem no momento, meu último trabalho, né? Que é o trabalho na Comissão Pastoral da Terra. Fala um pouco pra gente desse trabalho, Augusto. O que vocês fazem aí? Quais são os grandes benefícios e as maiores dificuldades que vocês têm hoje de fazer esse trabalho da Pastoral da Terra? Olha, o primeiro trabalho da Comissão Pastoral da Terra é desmentir, né? Algumas inverdades que às vezes associam, né, a Comissão Pastoral da Terra a movimentos sociais. Nós não somos movimentos sociais. Nada a ver com Sem Terra, essas coisas? Não. Né? Nós somos um órgão ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? Um órgão que é ali gerenciado dentro da igreja mesmo, né? Nós temos ali o nosso objetivo ali dentro, né? E o nosso principal trabalho
é ajudar as famílias na questão da organização, fazer esse trabalho de base. E foi um impacto para mim, quando eu cheguei lá, porque fazer trabalho de base não é para qualquer um, só para quem realmente tem propósito, né, que conhece um pouco a realidade e fazer esse trabalho de base, né. É você, tipo assim, eu estive lá em cima e tive que descer aqui, porque precisava fazer esse trabalho de base, né. Quando eu estava reorganizar. Isso. Estava nas outras pastorais, eu estava ali, já estava ali em cima, né. Mas não é que alguém me jogou de lá ou me tirou de lá. Não, é porque a gente tem que fazer esse trabalho. É necessário fazer esse trabalho de base, né. Então, como eu falei no início, né, desmentir algumas coisas, porque as pessoas relacionam logo a Comissão Pastoral da Terra aos sem terra, ao movimento sem terra. Não é isso, gente. A gente trabalha dentro da legalidade, né? A gente está ali sob a legislação, como qualquer um de nós, qualquer cidadão, e ninguém está ali para burlar a lei, né? Para invadir. Não é isso o trabalho da Comissão Não Pastoral faz da sentido. Terra. O que acontece? O Marajó é um local onde existem muitos conflitos de terra, né? Então nós estamos ali para amparar legalmente os pobres. Se nós vermos que eles têm razão naquilo que estão reivindicando, e se for uma ação coletiva, a gente vai entrar. Ou seja, eu não posso pegar um caso. Mas hoje a Pastoral da Terra, ela já atua no Marajó ativamente ou ainda está no processo de formação, de crescimento? Como é que está hoje o trabalho da Pastoral? Há quanto tempo já existe a Pastoral da Terra no Marajó? Eu diria que nós estamos... Tudo que tu falou, né? Tudo que ele falou. Mas a gente já atua assim, né? Desde 2014 foi quando foi implantado aqui na Prelazia, né? Porque não é a Najás, é a Prelazia, né? Aí eu estou falando de Marajó, saímos do âmbito Anajás, já falamos de Marajó, né? Você já começa... Hoje, por exemplo, eu não atuo restritamente só na Najás. No Marajó tudo, né? Se eu for chamado em qualquer cidade do Marajó que corresponda à Prelazia, né, seja na área dos campos, das ilhas ou dos rios, da floresta, né, a gente vai atuar, né, e atuar dentro da legalidade. Para você ter noção do que ele está falando de um território maior que o país de Portugal. E agora imagine, se Portugal se desenvolve e tudo mais, é um país, ele tem que andar num território maior que Portugal. Só que os portugueses andam de carro, nós andamos de tartaruga, que são os nossos barcos, né? Nosso ricão. Aqui a nossa geografia, ela nos massacra, né? Ela não nos ajuda, porque tudo é muito distante. Só se for tirar, por exemplo, para ir andar dentro do município de Anajás, no mínimo você vai levar uma semana. Isso se você pegar uma voadeira. Eu não estou aqui exagerando, não. Porque isso só no município de Anajás? Só no município de Anajás, né? Se for eu diria até que mais, porque se você for entrar em tudo quanto é rio e igarapé, talvez você leve até um mês. Tu já andasse por quantos municípios do Marajó? Nesse período tudo à frente da Pastoral da Terra? Como a gente tem uma equipe, então cada município já tem os seus agentes. Tem seu setor para fazer. Entendeu? Então eu não, por exemplo, nós temos 2 agentes em Portel. Então não tem uma necessidade de eu ir lá em Portel. Né? É diferente de Chaves. Se me chamar em Chaves, eu vou ter que ir. Né? Chaves, Afuá, né? Eu vou ter que ir. O Bagre, Melgaço, eu já vou ter que ir lá. Hoje, assim, com o trabalho que tu faz, onde existe mais problemas com terras no Marajó? Portel, né? Pelo menos o que a gente... tipo assim, eu diria que Portel e Anajás estão ali praticamente no mesmo patamar. Mas assim, quais são os problemas? São latifundiários reivindicando terra ou são famílias brigando por terras?
Geralmente são latifundiários, né, que reclamam o direito da sua terra, né, e alegam que suas terras foram invadidas. E geralmente assim, eles entram com uma ação na justiça de ação e reintegração de posse contra determinadas famílias. Só que essas famílias são pessoas muito pobres. Eu não gosto muito dessa palavra carente. Né? Para você ter uma ideia, os municípios do Marajó, eles estão ali abaixo da linha da pobreza. Então isso quer dizer que nós podemos ser considerados miseráveis, porque nem pobres nós somos. Nós estamos abaixo da linha da pobreza. Né? Isso quem diz é o IBGE. Né? Por exemplo, o Marajó tem um município que é o pior IDH do Brasil, está aqui no Marajó. Anajás está ali pertinho. Tá entendendo? Aí você imagina, né, ter que pagar. Ainda tem aquela história de chaves que as pessoas mesmo não vão lá fazer o aferimento ou fazer a pesquisa, eles fazem uma tipografia por cima, né? Sim. Quando eu estive lá, eu vi essa história, que eles não fazem o censo pessoa a pessoa, eles fazem uma estatística por cima, porque é difícil o acesso. Então, você imagina que essas famílias que não têm o que comer, todas as vezes, né? Vai ter que pagar advogado. E aí, olha outra realidade do Marajó, uma realidade gritante: nós não temos defensoria pública. A defensoria pública fica lá em Breves, que não atende nem a demanda de Breves. Então imagina reunir todo o pessoal do Marajó para ir para Breves para acessar a defensoria pública. Né? Então nós entramos nesse caso, nós averiguamos com cuidado, nós não queremos cometer injustiça para nenhum lado. Né? E vamos, sabe? Fomos lá, a terra é documentada, ribeirinhos têm documentos, né? Tem pelo menos o documento da Superintendência do Patrimônio da União, beleza, então pode ser considerado território federal. Né? Então a gente vai atuar e ver o que tem mais e a gente vai atuando. Né? Porque assim, a gente não trabalha só para resolver a questão do conflito de terra, a gente já prepara aquelas famílias, né? Porque geralmente são famílias extrativistas, né? Que é o famoso extrativismo predador, aquele que as pessoas só querem tirar, né? Não é algo sustentável, né? Então a gente trabalha nesse sentido para que tenham uma atividade sustentável, né? O Marajó tem muitas terras, né? Muitas terras, e essas terras elas não são exploradas, a maioria dessas terras não são exploradas para a agricultura. E nesse período todo, qual a sua maior dificuldade que você já viu na nossa região? Fora a briga por terra, por direitos de terra. O Marajó é um lugar onde se viola todos os direitos, né? Inclusive o da vida, né? Todos os direitos são violados, a presença do Estado é mínima, né? E quando vem, não dá a estrutura necessária. Né? A gente tem as situações agora da segurança pública, né? Nós temos uma presença do Estado precária, né? A gente procura a polícia civil, a polícia militar, e eles sempre falam a mesma coisa: nós não temos estrutura. Precisa ir lá no interior para fazer uma diligência, não tem combustível, né? não tem pessoal, né? Não tem a lancha, muitas das vezes não tem a lancha, uma lancha voadeira para poder chegar até o local. Né? Então eu pude ver toda essa realidade quando eu atuei lá dentro do Conselho Tutelar. Você foi conselheiro durante 2 anos aqui? 4 anos. 4 anos conselheiro tutelar. Sim, conselheiro tutelar, né? Chegamos lá também. Fizemos um trabalho, digamos, bom, né, na minha opinião. Né? Mas o trabalho do Conselho Tutelar, ele não pode ser divulgado. Né? Um trabalho sigiloso em respeito às violações, às famílias, né, que foram violadas, das crianças. Né? Então, há muita violação por aqui ainda.
Muita, muita exploração sexual. Mas tu acha que o de abuso repente, sexual. de repente manter isso no anonimato não motiva que mais crimes aconteçam? Acredito que sim, né? Eu não diria, por exemplo, eu não posso, por exemplo, vamos supor, eu sou conselheiro tutelar, eu vou fazer uma diligência e chego lá, junto com o apoio técnico que deve ir, né? Uhum. Todo aquele aparato eu não posso lá fotografar, Uhum. né? E colocar numa rede social e dizer que aquela família... É porque vai expor a família, né? Sim, é uma questão ética. Mas não né? tem um relato. Se a pessoa, por exemplo, tivesse um relato, alguma coisa, ser oficial, mas que existe oficial, mas não é divulgado também, né? Nesse sentido. Sim, sim. O que a gente explora muito, né, na questão de divulgação são dados, são números, né? Nesse sentido aí. Entendeu? Mas assim, Augusto, o que te motiva, cara? Mesmo todas as dificuldades a gente sabe que tem aqui na Anajás, tem no Marajó, de território mesmo, até a própria vida, que muitas vezes sabe que quem se envolve com o conselho tutelar, se envolve com questão de terra, sempre corre aquele risco de ser ameaçado. O que te motiva, velho? Hoje tu tem família. O que te motiva a, de repente, a estar se arriscando, até fisicamente, nesse caminho? Meu maior sonho é ver o meu povo liberto. Né? E é ver liberto dele próprio, sabe? Das amarras, de tudo que foi construído no passado, né? Para que hoje nós tenhamos um povo quieto, medroso, né? E essa libertação ela só vem através do conhecimento, da educação, né? Então, meu sonho é que nós possamos ter um município governado por pessoas que tenham a mente aberta, uma mente para o futuro, né? A Anajás tem uma estrutura boa, mas não tem organização, né? Anajás não tem, você chega a Anajás, você não tem uma frente da cidade bonita, né? Não tem um carro de arrimo. A cidade não está limpa. A cidade não está limpa, as ruas estão esburacadas, né? A principal rua de Anajás é uma tristeza, né? As pessoas vêm para fazer suas caminhadas e aí voltam com o pé torcido, né? Porque pisa dentro de um buraco, né? Não tem iluminação adequada, não tem uma praça com aparelho de ginástica. E locais para que as crianças possam brincar. As famílias são muito pobres e não tem condição de estar pagando, né, para os seus filhos brincar. Às vezes não tem, às vezes só tem para alimentação, né? Então tudo isso é um sonho, né, que a gente possa encontrar pessoas que sejam humanos, que tenham Deus no coração e possam ter essa sensibilidade de que esse povo aqui é um povo muito pobre e que esse povo tem direito, né? E que todos os recursos que venham possam ser direcionados até o último centavo para a população. Sim. Por exemplo, eu sou conselheiro da merenda escolar hoje, eu estou atuando como conselheiro da merenda escolar, né? E a gente vê, o ano passado foi o ano mais difícil e foi distribuído uma vez a merenda escolar. Alguma coisa de errado está acontecendo, né? Entendeu? Mas o recurso veio todo o tempo. E a gente sabe, por exemplo, que às vezes a alimentação de uma criança ou de várias crianças de uma família, a única alimentação dele é ali na escola. Assim, você falando nesse ponto, ainda há muitas crianças que passam fome aqui no município? Passa. Na cidade? Na cidade principalmente. Eu diria que passar fome na cidade é pior do que passar no interior. Porque no interior, você não tem comida, não tem comida e ninguém tem por perto. A cidade, tu tá com fome e tá sentindo o cheiro da comida do vizinho. Tu chegasse a passar fome? Aqui passei. Momento que eu não tinha emprego e eu passei fome. E isso contribuiu para que hoje eu tenha hoje eu estou praticamente curado de uma gastrite, né? Mas isso contribuiu muito, né? Passei fome aqui, passei fome no interior, quando eu trabalhava no mato, né?
se a gente for dar todos os detalhes da nossa vida, é muito tempo. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Quando eu trabalhava no mato, às vezes a gente saía com o cafezinho, Café preto. café preto, e levava uma boquequinha de farinha para quando viesse, antes de sair de lá, tomar um chibé, né? Colocar água Você pegava água. água por lá mesmo, né? Pelo mesmo. mato, né? Lá do mato mesmo, de algum. Pucaquinha, para vocês de fora do Brasil, é uma pequena vasilha, tá? Uma vasilha pequena. Uma palavra indígena, puquica. E o chibé é colocar farinha de mandioca na água, na água. né, e tomar. Toma. E a gente para poder chegar na beira. E às vezes chegava em casa não tinha comida. E a gente ia lá no canteiro lá, onde estavam as cebolinhas lá, tirava a cebolinha, jogava dentro do óleo, fazia uma farofa. Só com a cebolinha? Sim. A cebolinha, gente, é parte do cheiro verde. É uma dessas plantas do cheiro verde que vocês comem para temperar. Mas com farinha ou sem farinha? Com farinha. Fazia uma farofa e comia, né, para poder passar o dia, né? Então, teve dias, várias vezes aconteceu isso. Então, quero você fazer só com a cebolinha, você fazia. Fazer uma farofa lá e comia, né? Principalmente esse período Isso tu do fizesse inverno. por várias vezes isso? Várias vezes. Isso ainda é uma realidade hoje em dia no interior. Ainda acontece isso ainda? Acontece. Tem lugares aqui na Jaz, alguns lugares são férteis para caça, para peixe, para açaí. Mas tem um lugar aqui embaixo chamado Médio Anajás e também o Aramã. Mas também tem aquela questão de muito ribeirinho, às vezes ele é acomodado, de não ir atrás, eu acho que ou isso... Onde as partes que eu falei férteis, sim. Mas tem lugar aqui que não adianta. Você vai colocar malhadeira, você vai caçar. É lugares onde já foi explorado demais. Não tem mais nada. Não tem mais nada, entendeu? E geralmente é assim, né? Hoje, quais são as maiores riquezas naturais de Anajás? Hoje a maior riqueza de Anajás, em termos de natureza, é o açaí. Vende muito aqui. Muito açaí. Anajás é um dos maiores exportadores de açaí. Mas a gente não entra na estatística. Como eu falei ainda agora há pouco, não tem organização. Semana passada nós estivemos reunidos com um grupo do estado que veio aqui para fazer isso. Para fazer essa contabilidade, para emitir uma guia, né, para saber quantas latas de açaí saíam na Anajás. Nós sabemos que nós somos do Marajó, um dos maiores produtores de açaí, né, principalmente o Rio Mocões e o Alto Anajás e o Rio Guajará. Mas isso não gera lucro para o município, não? Ou não aparece? Não gera porque só o que vem para a cidade. Esse aqui gera. Mas agora, por exemplo, tem um período aí que pouco fica, porque como não tem um controle, né, não tem uma organização que controle isso, as geleiras que chamam, elas entram nos rios, pegam todo o açaí lá e levam para Abaetetuba, levam a Ponta de Pedras, Belém, Macapá, Garapé-Miri, entendeu? E a gente fica sem nada, não foi criado nenhum imposto, né, para que esse açaí ele gere alguma coisa para o município. Então quer dizer que toda a riqueza de Anajás sai do município e gera riqueza em outro município. Gera outro município. A questão da madeira também. Ainda tem madeira por aqui? Madeira não fica nada em Anajás, né? A gente vê passar aqui no rio balsas e balsas, né, de madeira, mas não fica nada, só para quem se diz dono da terra, né, que faz o projeto, né, de extração de madeira, esse daí ganha. Mas não tem imposto? Como é que você passa na frente da cidade, não há uma fiscalização da prefeitura? Não há nenhuma fiscalização, não há. Eu acredito que talvez até tenha leis para fazer isso, mas não tem pessoal, né, não é aplicado. Se tiver, não é aplicado. Falta pulso político. Muito mesmo, né? Mas o difícil aqui é porque geralmente os políticos estão atrelados a esses empresários. E como nós diríamos no popular, está na mão. Então não vou bater de frente com o cara que bancou minha campanha. Tá. É aquilo que você... resumindo, sabe aquela cesta básica, aquele frango que você recebeu para votar em alguns candidatos? Isso acontece. Eles estão vendendo tudo que é de melhor e você está aí.
apelando emprego, querendo emprego, e o emprego vai embora, ser gerado no outro. Pensa bem na próxima eleição que está chegando aí, se vale a pena uma cesta básica, um frango, para matar a fome de um dia, se você pode ter emprego. A gente for conversar aqui, a gente vai começar a gente tem que encerrar, né, Augusto? Infelizmente o tempo está acabando, sabe que o tempo no YouTube, assim, as pessoas querem assistir. Foi um prazer, cara, ter conversado contigo, tu abrir um pouco da tua história, falar um pouco. Eu espero que combinar pra gente voltar a conversar mais sobre isso, fazer uma avaliação depois dos trabalhos que tu vem a fazer aí, realizar. E sucesso pra ti, e obrigado pela amizade, sempre abrir as portas da tua casa quando eu venho aqui na Jazz. E Deus possa te abençoar e iluminar, velho. Obrigado mesmo por ter me recebido aqui. Eu fico lisonjeado, né? Eu sempre digo que a Najás, as pessoas ou elas não, elas têm esse problema de demonstrar afeto, carinho, né? E quando eu vou entrar no mérito do reconhecimento, né? As pessoas aqui já me conhecem bastante, né? Eu já ocupei esse cargo público aí de conselheiro tutelar por 4 anos, estive aí na mídia praticamente, né? A gente lutou muito por algumas situações na área da criança e adolescente, né? Eu sei que muitos levaram para o lado da politicagem, mas não era, da minha parte não era politicagem. Eu fiz porque era minha obrigação. E aonde eu chegar, eu vou fazer o trabalho que tem que ser feito. Não vou me dobrar a político, não vou me dobrar a qualquer que seja do alto escalão da sociedade, a ninguém. Cansei de receber tapinha no ombro para deixar aquela situação que eu tinha recebido lá no Conselho Tutelar, deixar de lado porque o cara era eleitor do prefeito, do vereador, tá entendendo? Não, negativo. Então eu adquiri alguns inimigos por conta disso, né? Mas chegasse a sofrer ameaça já? Meus princípios jamais mudarão. Chegasse a sofrer ameaça aqui? Diretamente não, né? Mas muita pressão a gente sofre. Quando você sai para fazer o trabalho, né? Então não é fácil tu querer ajudar os pobres. Isso aqui fique claro. Às vezes as pessoas fazem bonito, romantizam as coisas, fazem uma propaganda, mas quando chega na prática, quando tu vai querer ajudar os pobres, tu vai de encontro a grandes interesses, entendeu? E é isso. Então assim, foi um prazer também conversar contigo, né? Eu agradeço o convite, né? Quero deixar bem claro que foi o senhor que me convidou, né? Que não tem forçação de barra, né? Veio lá de Breves, né? Até aqui a Najás, na minha cidade, né? Mais de 10 horas de viagem. 10 horas de viagem aí. Então, falar dos meus trabalhos, da minha história, levaria muito tempo. Mas isso aqui é um resumo, né, do que é a vida do Augusto, né, aqui a Najás. E a gente pretende ir mais longe. Vai depender das oportunidades que surgirem. Esse foi o Papo de Marajoara, hoje com Augusto Olímpico, mais um Marajoara que se destaca, o primeiro de Anajás falando. Nós vemos aqui, mais uma vez, saindo do conforto do lar, depois de Portel, agora chegando aqui em Anajás. Mas ainda vou andar muito e vou trazer mais Marajoara porreta como esse aqui. Valeu, meu irmão! Não foi nada, come e bebe como um suco, eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor Marajoara, sou sabor Marajoara, sou sabor